Olá, seja muito bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Cineclube Matinal. A gente está gravando mais um programa aqui no Estúdio Hall, em Porto Alegre, e eu sou o Roger Lerina e estou novamente aqui com a alegria de dividir a mesa com meu amigo e parceiro, meu amigo Marcelo Perroni. E aí, Marcelo? E aí, pessoal? E aí, Roger? Vamos lá. Vamos lá, então. Hoje a gente vai falar um pouco sobre alguns filmes que estão entrando em cartaz nos cinemas brasileiros nesta semana e também de uma questão que tem ocupado corações e mentes de cinéfilos, que é a disputa no afeto, na paixão e também no tempo livre da gente entre os filmes, que adoramos desde sempre, e as séries, né, Marcelo, que cada vez mais tem disputado espaço, tempo com a nossa paixão principal, que é o cinema, porque cada vez mais tem séries interessantes que a gente não consegue ignorar, até porque, no final das contas, se tornaram fenômenos populares que a gente tem que levar em consideração e que tem muito a ver, claro, com o cinema, com o audiovisual. Mas vamos começar falando de cinema e vamos falar de um realizador que também é um sujeito que é instigado pelas novidades e pelas questões, pelos dilemas da visualidade, da imagem no seu tempo. Há já 40 anos, ele, com sua obra, tem tentado colocar os limites da linguagem cinematográfica um pouco mais adiante e tem realizado filmes interessantíssimos nesse sentido. Eu estou falando do Leos Carax, que é um cineasta francês que despontou no começo dos anos 80 e durante essa década com filmes muito interessantes, instigantes, que a gente vai falar sobre eles daqui a pouco. Mas depois ele passou um período sem apresentar novos filmes, fazendo curtas-metragens, ou simplesmente parado mesmo, afastado do audiovisual, e que retornou com força com um dos melhores filmes, eu acho, do século XXI, que é o Holly Motors. E ele está vindo agora com um filme chamado Não Sou Eu, C'est pas moi, em francês, e que é um média-metragem, né? Tem 42 minutos, né, Marcelo? E que surgiu a partir de uma provocação a respeito de um trabalho que foi encomendado para ele, que seria utilizado numa exposição sobre a obra dele, mas acabou não acontecendo. E a provocação era o seguinte: onde você está, Carrax? Essa era a questão que o museu, o Centro Georges Pompidou, em Paris, colocou para esse realizador. Ele, como eu disse, fez um filme que acabou não participando, não chegando a ficar pronto para essa exposição, mas está sendo lançado agora no cinema. E é um filme super interessante. Fala um pouco de Leos Carax para nós, Marcelo. Esse filme como o Roger disse, é um média-metragem que ele meio que passa em revista. Era uma homenagem a ele no museu, uma instalação, e ele é como um registro autobiográfico, o meio ensaístico, assim, que ele passa em revista a carreira dele a partir dos filmes. Aqui no Brasil, o primeiro filme dele, eu não me lembro se passou em circuito, o Boys Meet Girls, que era um filme bem inspirado em novela e vaga, assim, um filme preto e branco, que já apresentava o Denis Levan, que é o ator. O ator fetiche dele, né? O alter ego dele, que é presença marcante em todos os filmes dele. E ele ficou mais conhecido no filme seguinte, que foi o Sangue Ruim, que é com o Denis Levan e a Juliette Binoche. Eu acho que foi um dos primeiros papéis mais importantes como protagonista da Juliette Binoche. É um filme bem cultuado, bem a cara dos anos 80. É um filme de 1986, né? E ele tem ele trata de uma epidemia misteriosa, que é um claro paralelo com a AIDS, que na época estava devastando o mundo, assim, e era uma coisa meio desconhecida.
E ele trata desse romance no Sangue Ruim. E é um filme que ficou muito conhecido também por uma cena que ela virou recorrente, homenageada no cinema, que é a cena que o personagem do Denis Lavant sai correndo pela rua ao som do Modern Love, do David Bowie. E que é recuperada nesse filme. Exatamente, é recuperada nesse filme. De uma maneira muito interessante, né, Marcelo? E naquele filme, o Francis Ha, que a Greta Gerwig interpreta a personagem principal, ela faz uma homenagem a essa cena em Nova York. Ela faz a mesma corrida, com a mesma música. Que realmente é muito empolgante. É um personagem que está num momento do filme conflituado e ele começa andando ligeiro pela rua. É um traveling, né? Quer dizer, a câmera vai acompanhando esse personagem paralelamente a ele andando. E é interessantíssimo, porque ele começa a acelerar o passo, ele vai se batendo, e lá pelas tantas ele tá correndo com aquela música empolgante do David Bowie, Modern Love, e realmente virou um ícone visual, né? Curiosamente, eu não vou lembrar agora em qual foi a circunstância. Esse dia eu cruzei com um vídeo no YouTube que era a Greta Gerwig, agora acho que foi em Cannes, quando ela foi presidente do júri. Alguém da plateia levantou e começou a cantar música para ela. Era uma outra atriz, mas uma atriz não muito conhecida. Quando estava fazendo eu não sei qual foi bem o contexto. E aí a Greta Gerwig começou a chorar, porque foi uma cena assim bem bacana. A guria, essa jovem atriz, eu acho que quis prestar uma homenagem para ela e cantou Modern Love meio que a capela, assim. Foi bem bacana. E aí, em seguida, ele fez o filme que foi digamos, o ápice criativo dele e, ao mesmo tempo, marcou uma derrocada, assim, o início de uma fase complicada que foi Os Amantes da Pont Neuf, com o mesmo casal protagonista, Juliette Binoche e o Denis Lavant, que é um encontro de dois desesperançados em Paris, nessa ponte que dá nome ao filme. E por esse filme, ele custou, assim, é um filme que, para resumir a história, ele estourou o orçamento de uma forma colossal. O Leo Carrá ficou com uma fama de marrento, temperamental. E lá na França, fizeram muito paralelo com a história do Michael Cimino, nos Estados Unidos, com a história do Portal do Paraíso, que é o filme que faliu, a United Arts, que estourou o orçamento. Não é para tanto, assim, não foi bem o caso. Ele era um cara perfeccionista, teve brigas com o estúdio, porque ele quis construir uma reprodução da ponte, porque teve dificuldades em gravar na locação. Isso aí custou caro, e ele ficou com uma fama de diretor difícil. Nenhum estúdio mais queria trabalhar com ele. Ele é um cara temperamental mesmo. E aí ele também não fazia muita questão de fazer projetos que não fossem do controle total dele, do agrado. Ele fez um outro filme em sequência, que foi o Paula X, que é um filme que não teve grande repercussão, assim, com a Catherine Deneuve e o Guilherme Depardieu, que é o filho do Gerard Depardieu, que é um filme que ficou um pouco polêmico, porque tinha uma questão de incesto ali entre irmãos, que é uma história meio complicada, assim, de um rapaz que encontra uma garota que diz ser irmã dele, mas não se tem bem a certeza, assim, porque ela nunca apareceu na família, e aí eles começam a ter uma relação de descoberta. E esse filme passou meio batido, assim, e em seguida o Leo Carrá meio que deu uma sumida total, assim. Ficou vários anos sem filmar nada, até reaparecer depois com o Tóquio, não. O Tóquio foi o filme que ele fez, que foi nesse ato, ele fez um projeto... É um episódio, né? É um episódio, que é um projeto episódios. Com Wong Kar-wai, o Antonioni, foi um dos últimos filmes do projeto do Antonioni, e o Leo Carrá fez esse curta chamado Tóquio, que depois ele retoma parte dele no projeto, que daí foi a retomada dele, que foi o Holy Motors, que é o personagem do Denis Lavant no Tóquio, volta como personagem central um dos personagens centrais do Holy Motors. E aí depois, na sequência, ele emendou o Annette, que foi um filme que foi premiado em Cannes, que meio que ressurgiu, assim, que botou ele de novo entre os grandes realizadores contemporâneos, assim, né? Mas eu destaco muito, volto a falar do Holy Motors, né, Marcelo? Eu acho um filme interessantíssimo, intrigante. Sim. A gente falou, tem falado aqui do David Lynch, que é o nosso ídolo maior, e aliás, lembrando a vocês que a gente tem o projeto do Cineclube Matinal Online,
E a gente vai lançar esse projeto, a primeira edição vai ser no dia 19 de maio, e a temática vai ser o universo do David Lynch. Serão 6 encontros, 2 por mês, em que nós vamos debater com vocês. A ideia é a gente conversar sobre os filmes, sobre a trajetória, o trabalho do David Lynch, a partir das suas principais obras, tentar fazer uma cronologia da trajetória dele, e depois a gente fala um pouco mais sobre como você pode participar, e que também terão vídeos e conteúdos, textos, etc., que se você se inscrever vai poder ter acesso para poder conversar, né, com mais informações a respeito do Lynch. Mas Holly Motors, acho que é um filme, não sei se você concorda comigo, Marcelo, que remete muito ao universo do David Lynch, porque tem essas questões de identidade, da brincadeira, de admiração, mas também de crítica com o universo do cinema hollywoodiano. Isso está tudo ali. E o Denis Lavant dá um show de interpretação, porque ele faz vários personagens. É um filme episódico, os episódios não necessariamente têm conexão entre si, alguns têm, outros não. O grande elo, né, que perpassa todo o filme é a presença do Denis Lavant interpretando algum personagem. E o filme ele brinca de referências a Nouvelle Vague, ao cinema mais convencional, francês, europeu, até o cinema hollywoodiano, e mesmo o cinema de ação, de super-heróis, cheio de efeitos especiais. Ele faz essa citação meio brincadeira no Holly Motors. É um maravilhoso filme. E depois no Annette, que é um filme que também foi premiado, e um filme também muito interessante, ganhou o prêmio de melhor direção no Festival de Cannes, Annette. Ele brinca com o musical, né? Com o cinema musical. O Carrá, ele tem eu me lembro assim muito da época assim que ele surgiu assim como o grande novo nome do cinema francês numa geração posterior aos grandes mestres, assim. Quando ele surgiu, todos os grandes, com exceção acho que do Truffaut, que morreu em 84, todos os grandes mestres estavam nativos ainda. E ele era como se fosse uma novidade naquela coisa. Eu não gosto muito daquela coisa que vende, o novo que vai substituir o antigo. Não, ele simplesmente estava, digamos, no meio termo entre esses grandes mestres do cinema, com essa sombra, né, que não era nada fácil, né, tu emergir no cinema francês quando esses caras ainda estavam trabalhando, e aquela geração que veio depois do Luc Besson, que era mais focado no cinema comercial, assim. E o Carrá queria ficar nesse meio termo, assim, entre fazer filmes que até com potenciais comerciais, mas ao mesmo tempo também imprimir uma marca autoral, assim. Não, eu queria ver de novo o Leoro Carrás para comentar alguns aspectos, né, Marcelo, que eu acho que nesse filme que está entrando em cartaz aí, fica muito claro, e não sou eu, essas influências que tu disseste. Por um lado, esse cinema que surgia eles chamaram até, né, Marcelo, esses filmes essa geração de cineastas como Luc Besson, Jean-Jacques Beineix e o próprio Léo Carax, do começo dos anos 80, era como se fosse um cinema, um filme neon, brincando com o noir, né, porque eles eram normalmente filmes com corte policial, mas muito estilizados, com muito maneirismo, especialmente de direção de arte, fotografia, com muitas... O neon não é à toa, tinha muito neon colorido aí, a cena clássica a coisa da publicidade, né? Era muito... Exato, era muito influenciado pela publicidade, muita fumaça, música jovem da época, a New Wave, né? Então, mas o Léo Carax, logo, desde os primeiros filmes, se descolou desses outros nomes que eram mais comerciais, por conta de uma influência muito grande que a gente pode ver, inclusive no trailer aqui, que é a ligação, a admiração e a abordagem de um cinema mais transversal, que vem
herdada de nomes como Jean-Luc Godard e Chris Marker, dois grandes cineastas ensaístas mesmo do cinema francês, internacional, e que influenciam muito o Carracci. Nesse filme, Não Sou Eu, aí a gente está vendo essas entretítulos, né? Que com frases, às vezes umas frases apenas uma, duas palavras. Muito que o Godard usa. Que o Godard usa direto, essas cartelas que propõem algo meio enigmático, interrogativo, e que fazem conexões do cinema com outras artes, como as artes visuais, a música, o teatro e também outras formas de conhecimento, como a história, a filosofia, a sociologia. Então, o Carracci é efetivamente um godardiano, né? Uhum. E nós temos também, interessante que esse filme está entrando em cartaz nessa semana, como eu falei, acompanhado de um curta, porque, como a gente disse aqui, Não Sou Eu não é um longa-metragem, ele tem 42 minutos, e então a sessão fica complementada com um curta-metragem chamado Alegoria Urbana, que é dirigido por um grande nome também mais jovem do cinema internacional, especialmente europeu, digamos assim, que é a Alice Rohrwacher, que é uma realizadora italiana. Uhum. E que nesse filme, ela fez filmes como As Maravilhas, que ganhou o grande prêmio do júri em Cannes, que é um filme que faz jus esse título, acho um filme muito bonito. Ela dirigiu Corpo Celeste, também passou na quinzena dos realizadores em Cannes. Lázaro Felice ganhou o prêmio de melhor roteiro, também em Cannes, ela é queridinha lá de Cannes. La Quimera, que foi exibido também nos cinemas brasileiros, eu acho que no ano passado. E bem, nesse curta, né, Marcelo, Alegoria Urbana, ela se baseia na alegoria da caverna de Platão para questionar o que aconteceria se um dos prisioneiros se libertasse das correntes e escapasse da caverna, que é a proposição do Platão, né, nessa alegoria, só que ela atualiza esse mito, colocando como se esse prisioneiro fosse um garotinho em Paris, um pequeno menino de 7 anos, que se desgarra da mãe, que é uma bailarina que está participando de uma audição para integrar o elenco de um espetáculo de multimídia, de teatro e dança, que tem um diretor visionário que é vivido pelo Leo Carracci, né? E tem e o filme é ilustrado também por cartazes, desses lambes de rua, que funcionam como uma espécie de animação, né, quadro a quadro, e que são os lambes de um grande artista contemporâneo, artista visual, que é o J.R., francês, G.R., que trabalhou com a Agnès Varda, né, Marcelo? Sim. Fala um pouco aí desse curta. O que eu achei bacana no filme, além de tudo que tu já disse, é como ela transforma Paris numa grande instalação, né? Porque tem vários pontos referenciais de Paris, assim, que ela faz umas coisas muito bacanas, assim, com os cartazes, umas colagens, né? Que daí eu acho que é bem a mão do parceiro dela, que sim, é o JR. O JR. Que ele fez um filme com a Agnès Varda, que inclusive concorreu ao Oscar. O Visage Village, que passou no Brasil e fez sucesso dentro do que um filme mais autoral pode fazer, ser um êxito. Sim. Ele muita gente foi ver, um filme belíssimo. Ele é um fotógrafo que tem essa pegada no cinema, e vários diretores gostam dos trabalhos dele, e ele é redundante dizer que ele tem um apuro visual muito cinematográfico, né? Toda a obra dele, dos trabalhos fotográficos dele, tem esse diálogo com o cinema. E as coisas que eu achei legal no filme é aquelas instalações, aquelas colagens que eles fazem em Paris, e
vão descolando e tirando os papéis de parede, vão revelando cenários, inclusive a própria caverna, né? Que Exato. surge em certo momento, assim. E eu fiquei pensando, como é que eles fizeram computação gráfica, ou é o cartaz mesmo? Cartaz. Eu acho que é o cartaz mesmo, um trabalho físico. Cartaz sobre cartaz. E é uma colagem meio, assim, muito intrigante, assim, porque tu fica pensando, não, isso aí é um efeito especial, mas daí no filme parece que é uma coisa muito física. Aqueles cartazes que vão sendo rasgados e vão revelando cenários por trás dos cartazes, assim. Isso eu achei muito bacana no filme, assim. E esse artista, JR, ele é conhecido no mundo inteiro. Ele faz... Há pouco eu vi que ele estava fazendo um trabalho em Nova York, já teve trabalhos no Rio de Janeiro, e em esse filme, tanto nesse curta, mas também no filme que ele co-dirigiu com a Ian Vardar, né, o Visage Village, ele tem essas monumentais cartazes em preto e branco, geralmente que são fotografias ampliadas em uma maneira monumental, gigantesca, de pessoas. São rostos, corpos de pessoas, em geral, pessoas comuns, anônimas, que ele dá essa dimensionalidade enorme e cola em muros, em fachadas de prédios, em penas cegas de edifícios, é como se estivesse colando o cidadão comum na pele da cidade. E isso cria um efeito muito bacana, é muito bonito, é muito potente. A gente vê pessoas do dia a dia, rostos que passam normalmente despercebidos pela gente nas ruas, ganhando esse protagonismo. E é meio que acontece também nesse curta da Alice Rohrwacher, Alegoria Urbana, que complementa o Não Sou Eu, do Leo Carax, e que nós recomendamos aqui que vocês vão ver. Eu fico fascinado vendo as cenas desse trailer do filme do Carax e atentem para... Não vamos dar o spoiler completo, né, Marcelo? Mas depois dos créditos lá do filme do Carax, já está terminando, né? Já passou todos os créditos. Tem uma recriação da famosa corrida do Denis Lavant em Sangue Ruim, de um jeito diferente, que é também igualmente fascinante. É muito legal. Bem, gente, nós vamos fazer um rápido intervalinho aqui. Depois nós já voltamos com a questão excruciante. Veja um filme ou maratona uma série. Já voltamos. A gente está de volta para falar sobre a disputa no nosso dia a dia entre cinema e séries. Tyson ou Messi? Só o tempo dirá quem joga mais. Essa é uma situação muito específica para quem é do Rio Grande do Sul. Talvez lembre, Vianney Carlet, um comentarista esportivo, fez uma proposição no jornal Zero Hora, na sua coluna, aqui em 2009. Tyson, jogador do Internacional na época, estava despontando, e Messi já era o Messi, né? Já era um grande jogador, né? O Messi, e ele largou essa, né? Tyson ou Messi, né? Só o tempo dirá quem é melhor. Bem, acho que o tempo disse. Então nós estamos nesse dilema. Marcelo, as séries... eu acho que sempre, de alguma maneira, tiveram no nosso radar de todo mundo, seja cinéfilo ou não, e a gente pode desdobrar as séries e colocar junto com séries as novelas. Então é algo que desde sempre a gente acompanhava na televisão, quando jovem, etc. Falando de pessoas mais velhas como nós, né? Bem, mas eu acho que no último par de décadas, pelo menos, digamos assim, a partir do meados dos anos 1990, começo do novo milênio, as séries adquiriram, e vinham já adquirindo, óbvio, mas elas adquiriram uma qualidade e uma centralidade mesmo nos interesses audiovisuais das pessoas que nunca tinham tido antes. E realmente, mesmo cinéfilos mais impertigados, que torciam o nariz para seriados, achando que isso é um negócio muito mais comercial, de qualidade
inferior, mais vulgar, etc. Tem reconhecido, um ou outro por isso talvez não, mas acho que já todo mundo meio que capitulou que tem coisas muito boas nesse universo das séries e que agradam todos os gostos, e aos mais exigentes e aos cinéfilos mais empedernidos, eu acho que se rendem para uma outra série. Sobre o domínio das séries, quais são as séries? Tu gosta de ver série? O que tu acompanha? Já gostei mais, mas o problema hoje é que é muita coisa, assim, né? Porque tempos atrás tinham alguns canais, a TV a cabo, por assinatura, que tinham as opções. Hoje, além desses canais continuarem, ainda tem uma profusão de plataformas de streaming, com muita série para todo tipo de universo, inclusive só de séries médicas. Agora eu vejo, cruzo com assim, deve ter umas 5 ou 6. Não, assim, séries que são médicas é um filão. Sempre teve, mas agora bastante. E eu confesso assim que não ando vendo muito, porque a questão que me pega mais é das temporadas longas, assim, eu não tenho muita paciência de ver séries longas. Então, eu me programo hoje para ver algumas referências, séries que são curtas, ou uma ou duas temporadas, ou aquelas que são fechadas, que são as que eu prefiro, assim, né? De 8, 10 episódios e deu, tipo, agora o White Lotus, que passou, quando é o True Detective, Fargo, que são essas antologias que eles chamam, que elas são fechadas, temporadas fechadas. Eu também tenho preferência por esse tipo de seriado. Mesmo que a série tenha continuidade como um projeto, aquela história, ela se fecha em algum momento. Não tem ficar acompanhando longas e temporadas para saber um desfecho. Eu entrei... A gente sempre, só para recapitular, assim, as séries ali no início dos anos 2000, elas tiveram um grande boom ali naquela fase ali que teve Sopranos, 24 Horas, A Sete Palmos, The Wire, que são... Friends. Assim, tipo, a era de ouro que eles falaram das séries. Depois deu uma arrefecida, ficou mais ou menos, e voltou nesses últimos anos, quando teve ali aquela Breaking Bad, o Game of Thrones, o Mad Men. Exato. E depois deu uma arrefecida de novo, e hoje, pelo menos, não que eu não tenha, mas eu não acompanho mais, assim, tipo, qual é a série que foi, como foi, por exemplo, o Breaking Bad há tempos atrás, que é assim, imperdível, todo mundo tá vendo, como era Game of Thrones, um fenômeno que todo mundo via. Hoje eu não sei dizer, assim, quais são essas séries, porque, como eu disse, tem muita série para todos os gostos, assim, eu acho que nesse universo acaba nenhuma sendo aquela série que para, todo mundo tem que ver. Eu, aí, casualmente, eu tô vendo duas. Uma porque o tema me interessou muito e eu acho que vai interessar todo mundo que curte cinema, que é O Estúdio. É uma série da Apple TV que ela é legal, assim, pelos bastidores. É uma série que tira onda, assim, de um humor mais anárquico e satírico com o próprio universo do cinema. Só que, claro, é o cinema falando de cinema, óbvio, eles não pegam tão pesado quanto deveria, mas vai além do que se espera, assim, de quem trata desse tema, né? A gente está vendo ali o Seth Rogen, ele faz um produtor que é alçado a diretor de um grande estúdio, assim, um estúdio que tá meio devagar, mas esse Continental Studios. E ele acaba ganhando o cargo de ser o cara responsável por trazer o estúdio de volta aos bons tempos. Só que daí a série toca muito nesse grande dilema. Hoje, nesse universo que as séries estão dominando o streaming, o cinema comercial virou filme de super-herói, e ele quer ser um cara que vai fazer filmes autorais, não sei o quê. E é óbvio que não vai dar certo, né? E o que é legal é que mostra muito bastidores de filmagens, de filmes que estão sendo produzidos por ele, né? Cada um do estilo, tem uns filmes mais malucos, assim, de super-herói, de aventura, de violência, dramas mais intimistas. E aí tem vários personagens que fazem eles mesmos, assim, que é tipo o Scorsese participa do primeiro episódio, o Charlize Theron, outros grandes nomes assim do cinema fazendo participações especiais como eles mesmos, assim. Para vocês terem uma ideia, assim, o primeiro episódio é uma sátira, assim, com esse universo de super-heróis, que eles querem fazer um filme inspirado num refresco muito popular
A gente acha que já viu de tudo, né? Mas não se duvida. E aí resolvem fazer... já fizeram filme de Lego. Filme sobre Lego, filme de tênis, meu. De tênis, da Barbie, essas coisas. Tu acha tênis que é impossível, mas... calçado, né? E eles levam isso aí ao extremo, que é fazer tipo um Kisuko, digamos, que seria o equivalente no Brasil, assim, que é o personagem, uma jarrinha de Kisuko virar um personagem de um super blockbuster, com a família Kisuko, todas as jarrinhas lá. E aí nada menos que o Scorsese é alçado para produzir esse filme. E aí o Scorsese, obviamente, tem uma coisa maluca isso, porque daí o Scorsese quer fazer ele tem um projeto dele que ele não está conseguindo financiar e ele vê nessa coisa do tal do Kisuko uma oportunidade de encaixar duas coisas que não conversam. Só vendo para ver a história. Depois tem um episódio lá que fala muito dessa coisa da transição do digital para película, porque tem uma cineasta que só quer saber de película, que acha que cinema é película, que nem a gente tem hoje, né? Que nem tem o Christopher Nolan, o Tarantino, esses cineastas que querem fazer, daí tem toda aquela discussão, mas filme em película custa uma fortuna, não, mas eu não abro mão da película, porque o grão é diferente, na tela o pessoal vê, aí tem aquela discussão, não, ninguém vai notar se é digital ou película, e aí é isso, e cada episódio pega um desses aspectos, então como eu já disse, assim, da sátira, os super-heróis, os atores e atrizes temperamentais, assim, estrelas, essa questão da produção da película contra o digital. E eu tô achando bem interessante, ela já tem uns 5 episódios, é um por semana. A Apple tem essa característica, diferentemente da Netflix, que lança tudo de uma vez só. As séries da Apple, que nem as da HBO, assim, elas são semanais. Eu acho legal isso. Porque tu não fica com aquela... Tu fica com vontade, ou tu espera estrear tudo em maratona depois, ou tu vai acompanhando como semana a semana. E o Seth Rogen é um dos criadores, né, da série. Exatamente, ele é um dos diretores, co-roteiristas e o protagonista, assim. Casualmente, na Apple, eu vendo essa série, apareceu uma chamada para outra, que daí eu comecei a ver porque eu gosto muito. Eles fazem assim com a gente, né? Eles põem dão um docinho ali, te viciam, e aí a ideia é não desligar nunca, né? Termina a série e aí já tem uma outra, o algoritmo já diz, vai gostar dessa. Apareceu a cara ali qual é que é a Joe Han, que é Seus Amigos e Vizinhos. O título em português é meio esquisito, mas título é bem esquisito. Seus Amigos e Vizinhos, eu jamais veria uma série assim, com esse nome. Mas ali, Seus Amigos e Vizinhos. E é protagonizada pelo Joe Han, que muita gente vai lembrar dele, já que a gente falou aqui do Mad Men. Ele é um ator que ficou conhecido com o Mad Men, fez alguns projetos no cinema depois, assim, meio como coadjuvante. Daria para dizer que ele não vingou. Assim, no cinema ele não emplacou ainda, né? Ele ficou meio... Depois do Mad Men não tem nada muito relevante no currículo, assim. E essa série seria, digamos, a grande chance de volta por cima dele. A história, dá para resumir assim, ele é um mega executivo milionário da área de finanças, que perdeu a mulher, que é a Amanda Pitt, muita gente vai lembrar dela de comédias românticas dos anos 90, assim. Ela era bem conhecida, estava meio sumida também, pelo menos para mim. Aí reapareceu agora como a ex-esposa dele. E ele é traído por ela, por um astro da NBA, basquete. E logo em seguida é demitido da financeira onde ele trabalha. E aí ele vai... Como é que tu vai manter o padrão de vida altíssimo, assim, né? Filhos estudando nos colégios mais caros, hábitos, ele tem carros, relógios de luxo, restaurantes, vinhos, Aí ele subitamente ele se vê falido, sem grana para manter e não quer perder a pose. E aí ele resolve roubar os vizinhos dele e entra para a vida de crime. E é interessante, assim, porque ele acaba tomando gosto por essa coisa, eu não vou dar spoiler aqui. E ele tem os vizinhos nas mansões e ele parte do pressuposto que os vizinhos dele são tão ricos e tem tantas coisas que não vão dar falta de um relógio que custa 300, 400 mil dólares. E aí, aos pouquinhos, ele vai avançando. Tem pode-se dizer, de crítica social nesse tipo de produção. Tem alguns episódios, assim, já deve ter uns 4 ou 5 episódios, eu vi 3, que fala dessa coisa do consumismo,
do mundo das aparências, assim, tem aquele pessoal que se reúne para cheirar e provar uísques feitos no Himalaia, vinhos que custam $100 mil uma garrafa, esse universo, assim, de pessoas que têm muito e se dedicam a futilidades. E aí, obviamente, nisso tem a crise familiar dele com os filhos, assim. É um mais do mesmo que a gente já viu, por exemplo, talvez as pessoas lembrem de um filme com Jim Carrey, que é As Loucuras de Dick e Jane, que ele também é um executivo que perde o emprego e para manter a pose começa a cometer pequenos crimes, só que daí no caso com a mulher dele, que é vivida pela Téa Leoni. E esse filme é um remake de um filme dos anos, acho que é dos anos 70, 60, com o George Segal e a Jane Fonda, que se chamava, eu até anotei aqui, Adivinha Quem Vem para Roubar, que era a mesma história. Sim. Um executivo que perde o emprego e para manter a pose resolve entrar no mundo do crime. Tô achando bacana, assim, são as duas séries que eu tô vendo no momento, assim. Eu tenho visto, como eu disse antes, tenho dado preferência de ver essas séries ou projetos que têm menos episódios e que não fazem, não nos fisgam durante muito tempo, né? Mas eu estou assistindo agora uma que está na sua segunda temporada, meio que contradizendo a minha prática, porque eu curti, eu achei interessante, não foram tantos episódios assim a primeira, e eu gostei, do gancho, acho que funcionou bem, que é o The Last of Us. É uma série também de bastante sucesso. Dentro desse universo que tu falaste, dessas séries meio que todo mundo vê, The Last of Us é uma que é muito... tem muito sucesso, é muito massiva a audiência. E começou recentemente a segunda temporada, são 7 episódios, né, na Max, ou HBO, e já estamos no terceiro episódio, né, dessa segunda temporada, e é uma série, para quem não sabe do que se trata. A história é uma série distópica, né? E que se passa depois que boa parte da humanidade foi dizimada por conta de um fungo altamente contagioso e que transforma seres humanos em canibais. Então, 10 anos depois que esse fungo se alastrou pelo planeta inteiro, há grupos humanos que não estão contaminados, sobreviventes, a civilização está toda destruída, vivem, né? Está tudo meio transformado em florestas, e esses grupos vivem ou como nômades, né? Se deslocando fugindo desses zumbis, ou então se aquartelando em fortificações. E a dupla principal é um casca-grossa sobrevivente que é contratado, que é vivido pelo ator chileno Pedro Pascal, que é um cara, esse sim se deu bem tanto na televisão quanto no cinema, é um dos grandes nomes da Hollywood atual. E ele é contratado para levar uma menina adolescente, que é vivida por uma jovem atriz que é muito... tem uma personalidade muito forte na tela, que já tinha mostrado antes na série anterior que ela despontou, que foi Game of Thrones. Os dois são do Game of Thrones. E os dois são do Game of Thrones, na verdade. A Bella Ramsey, o nome dessa jovem atriz, bem, ela é uma menina que, em The Last of Us, ela pode ser a cura para essa infecção que é terrível, mortal, porque ela foi mordida, né, por esses canibais, mas ela não se transformou num deles. Ela não foi contaminada. Bem, e aí toda a primeira temporada é a função deles fugindo e tentando chegar a algum lugar em que possa se fazer um exame nela e tentar descobrir como ela pode, talvez, ser a cura para essa infecção. Nessa segunda temporada, essa questão já está um pouco superada e eles estão vivendo numa cidade fortificada. E são atacados tanto por hordas desses zumbis, quanto por outros grupos
de humanos que cruzam o caminho deles e que querem, por N motivos, destruí-los. O que é muito interessante, Marcelo, isso foi algo que rendeu muito, né, nas comentários nas redes sociais nas últimas semanas, é que o segundo episódio dessa segunda temporada foi um daqueles que deixam os fãs atordoados e incrédulos com a radicalidade do que foi proposto. Eu não vou dar o spoiler para quem não viu, obviamente, mas vou lembrar, já que falamos de Game of Thrones, muita gente compara com o Casamento Vermelho, tal, do Red Knight. Foi uma situação que aconteceu no episódio 9 da terceira temporada do Game of Thrones, e que foi algo que deixou espantados. Ninguém esperava, né, dos fãs, do que aconteceria, que acabou acontecendo nesse episódio. É o mesmo que rolou nesse segundo episódio aí da segunda temporada do The Last of Us. Tu sabe que eu tenho não é uma implicância. Foi por desconhecimento mesmo, essa série. Todo mundo começou a falar e eu achei ela muito parecida, apesar de saber que não tem nada a ver com aquela série de zumbis The Walking Dead. Eu também achava. E aí eu não queria ver, porque o Walking Dead foi uma que eu larguei, assim, porque ela não acabava nunca e girava sempre em torno da mesma premissa, né? Sim. Foge do zumbi, se abriga num lugar, foge de novo do zumbi, mais um. Então ela encheu o saco, e uma série que durou demais, assim. Acho que não acabou ainda. E o The Last of Us, eu falava para quem sempre me recomendaram, eu dizia, mas outra série de zumbi, mundo pós-apocalíptico. E sempre me disseram assim como tu, não, é diferente, vale a pena. Eu vou dar uma chance. Eu vou te dizer que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu também, esse The Walking Dead não me atraiu, e achava que esse é um outro Walking Dead, etc. Sim. Mas as pessoas diziam, não, esse é diferente. E realmente ele tem mais estofo. Assim. Mais estofo, tem uma pegada mais... o roteiro é mais denso mesmo, porque essa questão da contaminação, etc., está presente, óbvio, né? Mas não é apenas sobre isso. A série. Tem muito de relacionamento, de dramas humanos, especialmente o relacionamento entre esse homem mais velho, né, que no começo da primeira temporada ele perde a filha mesmo, de verdade, por conta dessa epidemia, e com essa menina que ele acaba tendo que custodiar e que tem um temperamento forte, irritável. Ele é muito irritante, a personagem, o que é muito interessante, porque não é um personagem fácil de gostar. E a Bella Ramsey, que fazia uma jovem herdeira, uma jovem rainha no Game of Thrones, e ela já mostrava essa personalidade, como eu falei, ela continua. Eles desenvolveram isso mais ainda no The Last of Us. Então fica as nossas dicas aí, gente, para que a gente não vê só filmes, a gente também vê as séries, é inevitável. Então, O Estúdio, que é uma série do mundo do cinema, tá lá no Apple TV, mais uma pegada de comédia. Aliás, a Catherine O'Hara, que tá no O Estúdio, faz uma atriz veterana, grande atriz, ela também tá no The Last of Us. Nessa segunda temporada, pelo menos, né? Na primeira ela não aparecia. Seus Amigos e Vizinhos, então, drama meio thriller, né? E meio também uma análise de costumes aí da sociedade americana. E finalmente The Last of Us, aqueles filmes apocalípticos, aquelas histórias distópicas apocalípticas, mas que tem uma pegada dramática bem forte. A gente vai fazer novamente um rápido intervalinho e já voltamos para falar de mais cinema. Estamos de volta, então, para a última parte do nosso programa de hoje. Vamos voltar a falar de cinema, vamos falar de estreias de novo, né? Aí está entrando em cartaz nos cinemas do país um longa indiano chamado Sempre Garotas. Vai estar, inclusive, entrando em cartaz aqui no Cine Bancários, né? Que é
também o cinema que é nosso parceiro aqui do nosso podcast. E, Marcelo, esse Sempre Garotas é um drama dirigido por uma realizadora, é o primeiro longa de ficção dela, né? A Shruti Talati, e ele vem junto com uma série de filmes dirigidos, filmes indianos, e dirigidos por mulheres, filmes que estão chamando a atenção por trazer assuntos, temáticas contemporâneas e muitas vezes tabus, especialmente relativos à presença da mulher na sociedade indiana, tanto no âmbito urbano quanto, né, em cenários mais rurais, e como elas são, em ambos os casos, são invisibilizadas ou sofrem violências ou são limitadas, restringidas nos seus direitos e desejos, e então, enfim, sempre submetidas ao patriarcado. Nesse caso, desse filme, Sempre Garotas, é uma história se passa num internato no Himalaia. É curioso que, né, não é também em nenhuma das grandes metrópoles indianas, e também não é um filme que se passa num povoado rural. É no Himalaia, e é um internato de alto nível, né? Todos os personagens falam em inglês, né? Então é uma escola de elite, e que tem uma menina, a protagonista, chamada Mira, uma adolescente de 16 anos, que é um exemplo de aluna, de boa aluna, inteligente, dedicada, responsável e disciplinada. Só que ela acaba se apaixonando, né, se encantando com um novo jovem que chega na escola, chamado Sri, e que ela acaba se interessando por ele. Mas a mãe dela, Anila, também se interessa por ela. A mãe da Mira é uma jovem mãe que tem uma personalidade diferente da filha. Ela é mais extrovertida, é uma mulher também atraente, e que acaba de alguma maneira também se sentindo atraída por esse rapaz, ou dando uma atenção para ele, talvez excessiva, e que deixa a filha desconfortada. Mas, além dessa questão entre mãe e filha, como eu disse antes, o que perpassa todo o filme é a maneira distinta, diferente de como as mulheres, e especialmente as meninas do colégio, são reprimidas, tratadas pela escola, pelas autoridades escolares mais restritas, tendo que serem mais fugidias em relação, discretas em relação na sua atuação social, diferentemente dos meninos, que agem em bando e que não são reprimidos quando abusam das meninas, provocam, e que torna a situação totalmente disparelha entre homens e mulheres, meninos e meninas, né, nesse ambiente escolar. Fala o que tu achou aí do Sempre Garotas, Marcelo. Tudo isso que tu destacou é verdade. Ele chama atenção pela temática, pelo ambiente, né? Porque a gente está fora das cenas tradicionais, assim, dos cenários tradicionais da Índia, porque se passa nessa região montanhosa do Himalaia. E é interessante isso que o cinema indiano, ele tem duas vertentes, assim, que são as mais que chegam aqui mais comum ao Brasil. Ou são aqueles musicais de Bollywood espalhafatosos, que misturam gêneros de aventura, com filmes de 3 horas de duração, que sempre pontuados por música, né, por segmentos musicais. Sim. E agora tem essa vertente mais recente de dramas mais intimistas, assim. Eu não sou um especialista em cinema indiano, eu não
para dizer se é uma vertente recente, mas pelo menos é o que está chegando mais no circuito e no percorrendo os festivais. O filme anterior, que é o que foi concorreu ao Globo de Ouro, foi premiado em Cannes, que é o Tudo que Imaginamos como Luz. Que é um filme que também foi aclamado internacionalmente, passou aqui no Brasil recentemente, que também era um drama feminino, e dá para espelhar nesse que, enquanto era de mulheres mais maduras, tentando interpretar o seu lugar na sociedade, no caso era uma mulher do Tudo que Imaginamos como Luz, era uma mulher abandonada pelo companheiro, que tentava se recompor na vida. Tinha um filme que misturava um pouco desse drama feminino com umas coisas meio alegóricas, assim, mas é um filme muito bonito. E esse é um filme que é o filme de aqueles rituais de iniciação, assim. A menina, no caso da protagonista, ela está descobrindo o amor, está descobrindo as questões, se interessando por questões sexuais. Sim. E vive essa relação conflituosa com a mãe, assim, porque... Que, inclusive, a mãe, permite o parênteses, né, Marcelo? A atriz chamada Kani Khosrouchi, ela é a atriz do filme Tudo. Ela também está no Tudo. Não percebi. Mas não é a protagonista, né? Não é a protagonista. Tá. Porque ela trabalha no hospital com enfermeiras, amigas. Exato. Pode ser uma das outras. É uma delas. E o que é curioso nesse filme, não sei se tu percebeste também, Roger, que mesmo não sendo... Eles fazem umas homenagens a Bollywood, porque tem vários segmentos de dança. Exato. Que, assim, eles estão ouvindo música, a menina gosta muito de ouvir música, a mãe dela também. E volta e meia tem um momento musical no filme que eles estão ouvindo. Não é aqueles momentos musicais gratuitos, assim, fora da narrativa. São momentos totalmente, assim, uma música que está tocando aí no rádio, ou que eles botam para tocar no aparelho de som. Diferentemente de Bollywood, que é bem musical, do nada começa a se dançar, e uma música que surgiu do nada, não. No filme tem o que a gente chama, a música é, digamos, diegética, para usar o termo, porque eles ligam o rádio, põem um disco, etc. Então, e tem as danças características, assim, né? De aquelas coreografias bem típicas da Índia, assim, que são momentos bem bonitos, assim, de dança da mãe com a filha, dos três juntos, dançando nesse triângulo inusitado aí que se desenha, né? E é curioso que tem uma cena, né, Marcelo, em que a menina diz que vai ao cinema com a mãe, para a mãe, né, que vai com uma amiga para o cinema para a mãe, e a mãe diz, não, mas volta logo, não sei o quê. E a menina diz, não, o filme só tem 3 horas. Sim, é um curta. Então é um curta, porque é incrível, realmente, os filmes lá tem 3 horas e meia, 4 horas, né? A relação é diferente, as pessoas às vezes não ficam o filme inteiro, entram e saem durante a projeção. Né? Um show. É um evento, elas comem, não que aqui não se coma dentro, mas as pessoas comem mesmo, fazem refeições dentro do cinema. Então é diferente a maneira como os indianos, em geral, lidam se relacionam com o cinema. Falando em cinema indiano, tem um exemplo desses filmes de Bollywood clássico que tava na Netflix, acredito que ainda esteja, que é aquele RRR. Esse filme é incrível. Que é esse filme que também fez um belo circuito internacional, inclusive disseram que para muita gente, eu também acredito, ele foi injustiçado em não ter sido indicado pela Índia a concorrer ao Oscar, porque foi um filme muito, muito badalado, assim, e é fantástico, assim, um desses filmes de 4 horas que tu vê, assim, com deleite puro, assim. E tem de tudo, o filme tem musical, comédia, drama romântico, melodrama, é filme histórico, tem guerra, tudo que você quiser. Mitologia com os deuses. Exato. Hindus, lá. É inacreditável, assim, que eles conseguiram colocar tudo. E animais selvagens atacando as pessoas numa festa, num palácio. Hiperviolento, assim. Hiperviolento também. E é muito, muito interessante. Lembrando que esse filme, O Sempre Garotas, ele ganhou o prêmio do público de melhor filme no Festival de Sundance, né, que é um dos festivais mais importantes do mundo, especialmente do cinema independente. Ele é o festival mais prestigiado. E essa jovem atriz, ela está muito bem, essa menina que faz a adolescente, né, a Mira, chama-se Priti Panigrahi. Opa, vamos lá de novo. Priti Panigrahi. Não sei se assim se pronuncia, né?
ela ganhou o prêmio também de prêmio especial do júri. Né? Deram um prêmio especial para ela de melhor atriz no Festival de Sundance. Ela realmente tá muito bem, porque ela consegue lidar com essa questão da dramática e também de descoberta da sexualidade, que é muito forte, né, nesse filme. Eu vou aqui, para terminar de falar do filme, Marcelo, só ler um depoimento da diretora, da Shuti Talati. Ela diz que esse internato conservador é muito parecido com as escolas que ela frequentou. Ela atualmente ela mora em Nova York e trabalha no American Film Institute. Ela tem uma trajetória nos Estados Unidos. Mas ela mas estudou em colégios assim como esse do filme. Então, e ela disse assim, ó, a expressão da sexualidade masculina nessas escolas é permitida, por vezes, até através da agressividade para com as garotas, enquanto somos instruídas a sermos submissas e ter vergonha de nossos corpos. Apesar disso, vi garotas e mulheres ferozes e engraçadas por toda parte que subverteram e contornaram os códigos sociais e morais. É um pouco isso que ela coloca no filme, né, com essas duas personagens, porque tem essa protagonista, menina adolescente, mas a mãe dela também é importante nessa questão do papel da mulher na sociedade indiana e especialmente na sua relação com a sua sexualidade, com o seu desejo. É isso, Marcelo? É isso. Falamos bastante, mas falamos bem. É o que a gente acha. Bastante, eu endosso, bem, tu falaste, né? Eu falei bastante, tu falaste bem. Então, gente, foi mais uma edição do nosso podcast Cineclube Matinal, que é uma produção da Matinal, comemoração aos 6 anos, e que é realizada numa parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, e os Cine Bancários. Esse programa é gravado no Estúdio Hall, aqui no Centro Histórico de Porto Alegre. O roteiro e a apresentação, Roger Lerina, Marcelo Perrone. Produção é de Luísa Kiefer, Felipe Speck e Laís Escher. Na técnica, Diego Dornelles comandando toda a parte tecnológica aqui do nosso podcast. Coordenação de comunicação do Sindicato dos Bancários é da Aline Adolfs e a direção de comunicação é do Sérgio Hoff. Siga então a gente, temos um perfil do Cineclube Matinal lá no Spotify e na Apple Podcasts. Não esqueça, se gostar, de dar 5 estrelas, dar joinha, segue a gente, isso é importante pro programa seguir. Porque toda quinta-feira tem um novo episódio para você acompanhar, então, as novidades, histórias do mundo do cinema e também do audiovisual, né? Matinal é uma associação sem fins lucrativos de jornalismo e cultura, só existe porque recebe o apoio financeiro de leitores e leitoras e também dos ouvintes. Para fazer parte do grupo de pessoas que nos apoia, acesse matinaljornalismo.com.br/assine. E se você ainda não recebe a Matinal News todos os dias, te mexe, te cadastra gratuitamente no nosso site e receba no seu e-mail as notícias que importam sobre Porto Alegre. Lembrando que nós estamos lançando em breve a versão online do Cineclube Matinal e a partir do dia 19 de maio nós temos o nosso primeiro episódio. A temática inicial dos nossos encontros será o mestre David Lynch. Para saber mais informações sobre a nossa versão online aí do Cineclube e também para se inscrever, vai lá, matinaljornalismo.com.br/Cineclube. Marcelo, valeu. Valeu. Fomos. Até o próximo. Até lá, tchau. Tchau, pessoal.